entrar na linha com o deputado Orlando Silva, como disse a Marina, ele coordena o grupo de trabalho que debate essa proposta na Câmara, vai conversar com a gente agora. Como vai, deputado? Obrigado por fazer parte aqui do nosso estúdio e boa tarde para o senhor. Boa tarde, Maria, boa tarde, André, boa tarde, Otávio. Uma alegria conversar com vocês. Eu vendo o que a Marina falou e também relendo as anotações que eu já tinha feito sobre o que o senhor vem falando sobre o tema, o senhor pretende atacar muito duramente o uso dos robôs, que isso é grave, né? Acaba causando uma deformação aí no que a gente imagina que seja a opinião das pessoas, é algo criado. O senhor pretende criar aí sanções duras para quem financia, para o financiador dessa máquina de mentiras. E, finalmente, o senhor acredita que a desinformação impacta muito no funcionamento das instituições e ainda alimenta muito a polarização. Então, dentro desse contexto, quais seriam as principais alterações propostas pelo senhor e pelos deputados em relação a esse combate à fake news? Veja, Maria, primeiro é importante dizer que o combate à desinformação é um fenômeno global, é um tema de interesse global. Há riscos à democracia contemporânea, há riscos à vida social. Você veja que o tema da vacina passou a ter uma centralidade. Na cidade de São Paulo, sarampo voltou a circular com a força que há muito tempo não existia em função de movimentos anti-vacina. Então, esse é um tema complexo, é preciso que haja muita serenidade na regulação disso, porque o mundo inteiro está debatendo essa matéria. É uma iniciativa importante do senador Alessandro Vieira, a deputada Tabata Amaral e o deputado Felipe Rigoni, conjuntamente, elaboraram um texto. O Senado, a meu ver, aperfeiçoou o texto. E o desafio da Câmara é construir uma posição de equilíbrio que produza uma convergência com o Senado. Por quê? Qualquer mudança da Câmara volta ao Senado. O que é que nós reforçamos aqui? Na proposta, nós estamos reforçando, acentuando as regras de transparência. Eu acredito que é necessário ampliar as regras de transparência, inclusive chegar a ter informações acerca dos algoritmos, que os algoritmos é parte da explicação da polarização que as redes sociais produziram no Brasil e no mundo inteiro. Então, eu creio que as regras de transparência são muito importantes. Eu considero que o capítulo dedicado à atuação do poder público merece muita atenção, porque as contas das redes sociais de agentes públicos são de interesses públicos. Muitas críticas são feitas aos robôs, mas há muitos agentes públicos que disseminam desinformação. E nós temos que elevar essas contas à condição de interesse público e impor regras. Há que se ter regras. Todo agente público deve estar submetido a determinadas regras. Nós estamos revendo a proposta do Senado relativa ao que se chamou de rastreabilidade, que no serviço de mensagens a ideia de guardar dados que tenham tido mais de 5 reencaminhamentos e alcançado 1.000 pessoas. A minha impressão é que isso poderia, na prática, servir para uma espécie de estado vigilantista, porque 5 reencaminhamentos de 1.000 pessoas pode ser a conduta de um sem número de pessoas, né? Então, e há a presunção da inocência como base da legislação do nosso país. E estamos revendo, aqui é um tema mais complexo, as regras de moderação, que é aquela avaliação do que fica, do que sai na rede. Nós estamos remetendo para o que nós chamamos de autorregulação regulada, com inspiração muito forte da experiência alemã, que, a nosso ver, é uma das boas experiências do enfrentamento, no caso deles, do discurso de ódio, mas guarda relação com o combate à desinformação. E queria fazer uma pergunta para o senhor em relação aos próximos passos. Qual é a previsão agora de tramitação na Câmara e se vocês já estão conversando com o Senado para tentar fazer... Consenso é difícil nesse caso, né? Mas pelo menos propostas assim que sejam de acordo, as duas casas estejam de acordo para que tenha uma tramitação mais rápida? Marina, você sabe que o presidente Rodrigo Maia, ele organizou assim, como o funcionamento remoto não permite ter comissões especiais, comissões permanentes, ele tentou organizar um caminhar dessa proposta. Eu apresentei ao presidente Rodrigo Maia, conversamos ontem, encaminhei para ele hoje a proposta, para que nós possamos, o quanto antes, organizar um debate na Câmara, só entre os deputados, porque a Câmara já fez um debate, 11 mesas de debates. Quando houve a tramitação no Senado, houve um questionamento sobre a participação do público. A Câmara realizou 11 mesas de debate, fizemos uma reunião com a missão da União Europeia no Brasil,
Fizemos uma reunião com o relator da Organização dos Estados Americanos para a Liberdade de Expressão, Edson Lanza. Fizemos inúmeras reuniões bilaterais, recebemos dezenas de documentos da sociedade civil. Portanto, nós fizemos um processo bastante participativo, levando em conta as circunstâncias de funcionamento remoto. Agora está na mesa do presidente Rodrigo, ele deve estabelecer um prazo para que fechemos uma sugestão da Câmara e negociemos com o Senado. Mas agora está no status, digamos assim, presidencial. Está na mesa do chefe da Câmara dos Deputados para coordenar a iniciativa com o comando do Senado. Deputado, boa tarde. Num dado momento desse debate, a gente acompanhou a dificuldade que alguns parlamentares que estavam sendo violentamente atacados pelas redes de proporem soluções sem que o fígado atrapalhasse essas propostas, né? Então, um certo assodamento, uma certa dificuldade de pensar esse problema com a devida serenidade e sensatez. Eu queria que o senhor confirmasse se essa proposta que está sendo analisada está desidratada, digamos, esse desejo de conter os ataques de uma forma que não seja muito democrática ou inteligente. A outra questão é se o senhor percebe que foi possível chegar a uma solução que leve em conta essa complexidade. A gente não pode engessar em pleno século XXI as comunicações virtuais, ao mesmo tempo em que a gente deve sim coibir e inibir quem faz uso dessas ferramentas de forma criminosa. Esse meio termo vocês conseguiram alcançar sem o desejo de vingança? André, é muito difícil viver no mundo de hoje em que as redes sociais estão completamente tomadas pela polarização e essa polarização vai para a sociedade. É tudo muito difícil. E todo deputado, imagino, grande parte deles, os senadores, já devem ter vivido alguma coisa muito difícil. Eu próprio vivi. Eu vivi uma fake news em torno de um projeto de lei que eu apresentei, que na verdade era o reconhecimento de direitos civis de uniões homoafetivas, que na minha perspectiva é um direito que as pessoas devem ter, que foi convertido num monstro esse projeto, né? Inclusive eu tive a felicidade de ter as agências de checagem, todas as agências de checagem checaram e falaram, é fake news. Então todo mundo sofre um pouco com isso. Agora, o legislador, ele não pode se deixar contaminar com a atenção da sociedade. Nós temos responsabilidade de estabelecer uma regra que permita o viver social em paz. Inclusive, no caso concreto desse projeto de lei que procura combater a desinformação ou combater a fake news, nós temos um desafio, André, que é não fazer uma lei para um aplicativo, uma lei para uma tecnologia. Porque eu não sei quais serão as próximas tecnologias. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, quando jovem, achava o Orkut a quinta essência. Eu nem sei se existe mais o Orkut. Então, muda muito. A inovação é uma marca do tempo digital. Por isso que essa introdução da autorregulação regulada, inspirada na experiência alemã, ela é muito importante de compreender. Primeiro, por que autorregulação? O Brasil tem uma experiência positiva de autorregulação no campo da publicidade. Todo meio publicitário reconhece essa autorregulação e se vincula a ela. O que nós estamos propondo, quando falamos que é autorregulação regulada, é porque nós queremos que as plataformas façam uma autorregulação, mas seguindo determinados parâmetros fixados pela lei. Inclusive, nós criamos um Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet, com forte presença da indústria, da sociedade civil, dos meios de comunicação, com qual objetivo? Certificar se essa autorregulação está sendo eficiente. Esse foi o caminho que nós buscamos para definir uma regulação que permita a permeabilidade à inovação, que é típico da era digital. Agradeço muito a participação do deputado Orlando Silva aqui com a gente. Agradeço também a minha amiga Marina Francischini, que participou da entrevista, e que o parlamento, então, chegue a uma solução que coíba com veemência essa prática das fake news, preservando, claro e sempre, a liberdade de expressão.